Bom, então como é planejada essa pesquisa clínica? Os novos medicamentos, eles vão ter que passar por um primeiro momento, que são ensaios pré-clínicos, que são realizados com animais. Posteriormente, ensaios clínicos, a gente vai ver com mais detalhe agora, que vai medir então a eficácia, a segurança e a qualidade desses medicamentos, né? E hoje a gente tem legislação rigorosa em relação a isso. Por quê? Por causa de tudo que a gente viu no última aula aí, de propaganda enganosa desses medicamentos, os grandes desastres que a gente viu em relação ao uso de medicamentos não testados. Então, hoje a gente tem uma legislação bem rigorosa sobre os testes pré-clínicos e clínicos. Então, qual é a definição de pesquisa clínica? É qualquer investigação em ser humano, objetivando descobrir ou verificar os efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos, clínicos e outros efeitos de produtos e ou identificar reações adversas ao produto em investigação, com o objetivo de averiguar sua segurança e eficácia. Farmacodinâmica é como que o fármaco vai atuar no seu organismo, em que receptor ele ligou e como ele vai ter seu efeito no organismo. Reação adversa ao medicamento. Aqui é importante falar para vocês. Reação adversa é quando você tem um efeito indesejável, mas você tomou a dose correta no tempo correto. Então, uma intoxicação não é uma reação adversa. Eu tomei errado esse medicamento e deu algum problema, não é uma reação adversa. Reação adversa é alguma coisa indesejável que esse paciente apresente quando ele toma um medicamento nas doses corretas, no intervalo correto, ou seja, na posologia correta para aquele paciente. Ah, ele tinha problema renal e tomou na posologia correta da bula, mas tem posologia correta para quem tem problema renal. Cuidado, então reação adversa é quando você está tomando a posologia correta para aquele indivíduo e ele tem algum problema relacionado ao medicamento. A pesquisa clínica não compreende só fármacos e medicamentos, novas drogas. Vacinas também entra, procedimentos novos, materiais e equipamentos novos também precisam ter pesquisa clínica. Eu vou focar em fármacos e novas drogas. Então, o que a gente pergunta? Qual é a dose segura desse medicamento? Como que ele funciona? Ele tem o efeito que a gente realmente quisesse que ele tivesse? É melhor do que outros medicamentos que já existem? Ele tem alguma reação adversa, algum efeito colateral? São perguntas que devem ser feitas. Bom, como é o desenvolvimento então de um novo fármaco? A gente vai ter, num primeiro momento, a pesquisa, certo? De moléculas, de princípios ativos extraídos de plantas, de bactérias. Então, a gente tem a síntese dessa molécula, por exemplo, identificação de alvos que essa molécula possa atuar. Então, vocês vão ver bastante isso na disciplina de química farmacêutica, onde vocês vão ter as moléculas, vocês vão estudar essa molécula química, identificar pela estrutura química quais são os possíveis alvos dessa molécula. Essa pesquisa dura de 2 a 4 anos e gasta-se mais ou menos US$ 1 milhão para ela acontecer. Bom, eu consegui então uma molécula que parece adequada para hipertensão. Vou testar direto nos animais? Não. Primeiro você vai fazer testes em cultura de célula, certo?
Então, a gente vai ter aqui cultura de célula primeiro. A cultura de célula vai colocar essa molécula perante células e ver principalmente toxicidade. Você depois matou tudo, gente, vai matar o organismo, certo? Olha, tem uma IC50, o que é isso? Qual que é a dose que a gente consegue colocar nessa célula que vai fazer o efeito sem matar a célula? Então, vai ter toda uma pesquisa celular, em cultura celular primeiro, para depois a gente passar para o desenvolvimento de testes pré-clínicos em animais. Dos animais, então, após os testes de cultura de célula, a gente vai fazer testes farmacológicos e toxicológicos, ou seja, qual é a eficácia desse medicamento e qual é a segurança desse medicamento nesses animais. Demora de o custo é mais ou menos de 1 a 1,5 milhão. Depois a gente tem a parte da farmacotécnica, que é o quê? Qual a melhor formulação? Como ele vai atuar melhor? Qual vai ser o controle de qualidade disso? Então a gente pesquisou a molécula, viu que tudo bem em cultura, mais ou menos a dose, que ela é efetiva e não é tóxica. Fomos para os animais, estabelecemos as doses tóxicas, as doses efetivas, vimos toda a parte de toxicidade e aí agora a gente vai ver qual a melhor forma farmacêutica para o humano. Isso custa de 1 a 2 milhões. Aí a gente vai para o desenvolvimento clínico, aonde vai ter humanos. A gente tem várias fases, a gente vai comentar daqui a pouco. Fizeram tudo isso. Opa, a droga é ótima, não tem problema, tá? Vai para o registro e depois vai para a pós-comercialização. Vamos estudar um pouquinho isso aqui. Só para vocês terem ideia aqui de como é ou quais drogas acabam passando dessas fases. Então a gente entra aqui, ó, na fase 1 da pesquisa clínica. Entrando todas as drogas, 70% delas passam para a fase 2. Da fase 2, só 33% vai para a fase 3. E da fase 3, 70% vai para a fase 4. Vamos ver as fases. Bom, antes de ver as fases, qual é o problema? Primeiro, ninguém quer pesquisar antibiótico, porque antibiótico você toma uma vez só e pronto. Todo mundo quer pesquisar, ou a indústria, né, melhor falando, quer pesquisar medicamentos para doenças crônicas, porque a pessoa vai tomar o resto da vida, anticoncepcionais, certo? Reposição hormonal. Agora, doenças emergentes, malária, chagas, mesmo bacteriano, não dá dinheiro. Então, não se tem muitas pesquisas. Bom, quais são as etapas da produção desse medicamento? Como eu falei, a pesquisa inicial, né? Estuda as funções normais e anormais do corpo humano. Depois, vamos investigar sintomas, causa, qual órgão-alvo que essa doença comete, a fisiopatologia, quais as rotas bioquímicas envolvidas nessa doença. Vamos agregar as informações obtidas em pesquisas anteriores e publicação. Vamos agora encontrar o local, né, onde seria interessante a gente fazer um fármaco contra. Então, qual é o alvo terapêutico deste fármaco? Opa, achamos o alvo, o receptor que a gente quer inibir, por exemplo. A gente vai fazer uma síntese dessa molécula, a gente vai fazer uma prospecção de fontes naturais, a gente vai fazer uma modelagem molecular. Vamos isolar a molécula. E aí, vamos começar a fazer os testes não clínicos em animais, em cultura de célula, como eu falei para vocês, para determinar a eficácia, segurança e, com isso, ter dados de farmacologia e toxicologia. O que
são os ensaios pré-clínicos, como eu já havia falado para vocês? São os ensaios, então, você teve toda essa parte da molécula, certo? E agora a gente entra no ensaio pré-clínico, onde a gente vai ver parte de cultura de célula e parte em animais. Então, são estudos experimentais in vitro, ou seja, em celular, ou in vivo, ou seja, nos animais, que buscam informações preliminares sobre a segurança de um novo fitomedicamento. Por exemplo, um fito se for de planta, né? Os testes toxicológicos, a gente vai ver qual que é a toxicidade aguda desse fármaco, qual a toxicidade por dose repetida, toxicidade genética, ele é mutagênico, ele é genotóxico, ele faz carcinogenicidade, a teratogenicidade, lembra, toxicologia reprodutiva, após fecundação e gestação, vai ser teratogênico? Ele afeta a imunidade? Como fica a parte dermatológica? Vamos avaliar a segurança em relação ao sistema nervoso central, aparelho respiratório, sistema cardiovascular e renal. São perguntas que são feitas aí nos ensaios pré-clínicos. Nessa fase, como eu falei para vocês, a gente está aqui, né, ó, em cultura de célula, órgãos isolados e testes em animais, o pré-clínico. Certo? Acaba vindo de cada 10 mil substâncias, somente uma vai para a fase clínica. Então, a gente tem, no primeiro momento da fase não clínica, teste em cultura de célula, testou na cultura, viu toxicidade, uma ideia de dosagem, vai para órgãos isolados, a gente faz teste nos órgãos isolados, e depois de ter muito bem sabido nisso daqui, a toxicidade, a dose, frequência, você vai então para o organismo vivo. No organismo vivo, você tem regras para saber quais animais você vai testar. Ah, eu só vou fazer no camundongo. Não, não pode. Né? Tem que ser em animais roedores e não roedores, por exemplo. Após passar por testes nos animais, você vai para a fase clínica, que é com humanos. Aqui vale ressaltar que nós, farmacêuticos, se vocês olharem esse slide, vocês vão se enxergar em todos os lugares. Desde a parte de síntese, extração e modelagem, a parte de teste em cultura de célula, em órgãos isolados e testes em animais. Então, a pesquisa clínica é uma área abrangente, que a gente trabalha desde o início da fase de síntese molecular até o final, que é a fase clínica. Então, a fase clínica vai ser o teste em seres humanos.